Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio do Integra. E a gente está muito feliz e trouxe alguém com uma temática super diferente, né, Carol? Mas antes disso, vamos agradecer aos nossos parceiros Vó Alzira do Pechincha, que sempre traz um bolinho maravilhoso pra gente comer com os nossos convidados. Ó, tem bolinho hoje aí, hein? Tem. A Gra, que sempre faz o nosso cabelo, a nossa maquiagem. E também a RR Martins Personalizado, que faz essas canecas maravilhosas pra gente poder receber os nossos convidados. E aí, vamos apresentar? Vamos. Gente, hoje estamos com um tema muito diferente. A gente nunca falou, nem passou perto de falar sobre isso aqui. Mas é algo muito interessante. Acabou que nem deu tempo de eu comentar com ele, mas eu vi um anúncio seu, apareceu pra mim no Instagram, falando. Falei, caramba, que interessante. Aí depois a Lu falou da gente te chamar. Certo, tá bom, teu tráfego tá bom. E hoje a gente tá recebendo o Igor Napoleão. Falei certo seu nome? Napoleão. É chique, Napoleão. Chique. E querida, ele sabe de onde ele veio? Santa Catarina. Mentira, gente. Que a gente tá muito chique, que a gente tá recebendo gente agora de todo o Brasil. É, legal, hein? Ó, ele é advogado, ele é especialista em direito do passageiro aéreo e ele vai falar coisas muito interessantes, direitos que a gente não sabe que tem, mas que tem e que a gente pode lutar por isso e ele vai ensinar pra gente, tá? Igor, seja bem-vindo. Obrigado. Hoje eu muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês aí. E vou tentar contribuir um pouco, né, pro pessoal, conheça um pouco mais dos seus direitos, né, falar um pouco da minha história também. Tenho certeza que vão ser horas aqui muito produtivas. Ai, que legal, Igor. E por coincidência descobrimos que todos nós somos ex-sargentos. Todos nós já passamos, né, por esse tempo também. E é muito legal ter você aqui, ver você ter tanto sucesso também na tua profissão. E conta um pouquinho da tua história pra gente, para o pessoal que te conhecer, que são nossos seguidores, por favor. Perfeito. Então, eu, né, como você falou, fui sargento também, né? Eu fiquei na força por 9 anos, 11 meses e 29 dias. Esse foi até o final. Eu sei certinho quando começou e quando terminou, né? A gente foi até ali o último suspiro, né? Eu ingressei muito cedo também, como vocês, né? 17, 18 anos ali já estudando, fazendo concurso. E aí acabou que, né, eu já tinha essa ideia de estudar, de continuar me especializando, né? E eu acabei indo para Santa Catarina após me formar. E chegando lá, comecei a fazer a faculdade de Direito, né? Que era o meu sonho realmente, era uma coisa que eu queria já fazer e trabalhar. Me formei, fiz OAB, fiz pós-graduação, aquele negócio todo. E aí acabou que, né, você começa a sentir aquela necessidade de dar voos maiores, né? De melhorar de vida, de realmente exercer a profissão que você estudou. E aí acabei, né, em 2023, em abril de 23, saí das Forças Armadas, né? Abri meu escritório de advocacia. E acabei me especializando em direito do passageiro aéreo, porque já desde 2020, né, eu trabalhava já com milhas aéreas, né? Eu tinha ali já um interesse por viagens e tal, e acabei conhecendo muitas pessoas nas milhas aéreas, muitas agências de viagem, né? E aí que veio esse interesse, né? Se despertou porque por eu ser formado, né, essas agências muitas vezes me procuravam, querendo saber algum tipo de orientação para os passageiros dela. E aí acabou que eu falei, vou juntar os dois conhecimentos, a minha formação acadêmica com o meu interesse, com o meu hobby, com uma coisa que eu já entendo. E, né, com várias agências parceiras, né? Hoje no escritório a gente tem aí mais de 40 agências que a gente presta assessoria jurídica. Então, colou realmente, juntou tudo muito certo e acabou dando muito bom. O nosso escritório hoje tem atuação nacional, a gente atua em todo o território, né? Até respondi agora há pouco no Instagram ali uma caixinha. O único estado que a gente não chegou ainda é o Acre. Então, se alguém do Acre estiver vendo, a gente já está pronto aqui também. Pra ir lá também. Mas a gente já está aí por todo o Brasil, já temos mais de 1.100 processos aí. Então, realmente, deu tudo muito certo. Ai, que legal. Igor, conta pra gente o que é esse direito do passageiro aéreo. Porque eu, particularmente, antes de te conhecer, né, assim, o teu trabalho, eu nunca tinha me atentado para isso, né? A gente escuta muito direito tributário, direito criminal, mas direito do passageiro aéreo, o que é, o que isso faz, quais são as garantias que a gente tem dentro do direito do passageiro aéreo? O direito do passageiro aéreo, ele na verdade é uma especialidade do direito do consumidor, é um braço do direito do consumidor. Então, dentro do consumidor, você tem ali, por exemplo, questão com bancário, tem questão ali com companhia de luz, né? O pessoal, às vezes, tem problema com concessionária. E dentro disso existe o direito do passageiro aéreo, que é justamente as pessoas que realizam algum tipo de viagem de avião, né? E tem algum tipo de problema com atraso, com cancelamento, com overbooking, né? Com downgrade, igual aconteceu com a Ingrid recentemente, né? Que tomou uma grande notoriedade aí.
Então, é basicamente isso. É aquele advogado que ele se especializa nessa parte do direito do consumidor, né? E aí isso entra também em questão de milhas aéreas, desse conhecimento, né? O advogado que é especialista nessa área, ele precisa conhecer sobre milhas aéreas, porque é algo que é totalmente inerente, né? Também há a questão das viagens, né? Então, você recebe muitos clientes também que emitiram suas passagens com milhas, que emitiram hospedagens com milhas aéreas. Então, tudo isso está ali, né, envolvido, né? E o direito, assim, né, ele é basicamente regulado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem algumas resoluções em que ela regulariza a atividade da aviação no Brasil, né? Inclusive, uma coisa que é muito interessante, antes da gente esmiuçar tudo isso, mas é que mesmo você estando no exterior, você tem direitos que devem ser respeitados por você ser brasileiro, por você ter adquirido a passagem estando aqui no Brasil. Então, vou dar um exemplo aqui, né, um parênteses. Se você pega lá um voo com a American Airlines, que é uma empresa norte-americana, mas que tem CNPJ no Brasil, tem um escritório que a representa aqui, e você vai fazer um voo entre Nova York e Miami, né? Não tem nada envolvendo o Brasil. Porém, a empresa ela tem que te dar todo o suporte conforme previsto nessa resolução da ANAC. E se você se sentir, né, lesado porque teu voo foi cancelado, porque você teve que dormir no aeroporto, né, aquele negócio da pessoa dormir no chão lá e não ter nenhum tipo de hotel, você pode ingressar com uma ação aqui no Brasil para poder ter o seu direito reparado, mesmo essa viagem não envolvendo o Brasil, sabe? Então, realmente é uma coisa muito ampla e a maioria das pessoas muitas vezes nem tem ideia de que pode correr atrás disso, sabe? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Na primeira viagem que eu fiz para fora do Brasil, foi minha lua de mel, gente. Imagina, lua de mel, a gente toda feliz, sonhando. E no último dia, eu tive um problema lá na viagem, mas foi por questões bancárias. E aí eu lembro até hoje, assim, do meu desespero. Eu só pensava assim, meu Deus, eu vou ficar presa aqui no México. Como eu vou voltar pro quartel? Eu tenho que me apresentar já na próxima semana. Vão me prender. A primeira coisa que eu pensei foi, vão me prender, não vão deixar eu sair daqui. Mas eu não tinha esse conhecimento, né, de que existem leis que podem garantir essa nossa segurança também. Obviamente, a gente está falando aqui sobre a questão da passagem aérea, mas isso vem para tranquilizar um pouco a gente, que em outro território a gente não precisa se desesperar tanto assim. Isso. Que existem possibilidades. Porque eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, vou ser presa. Como eu vou avisar pro exército que eu tô presa no México? Então, que legal, não sabia disso. E essa era uma das coisas que eu ia te perguntar também, se existia essa diferença na questão nacional e internacional. Então, se ela tiver um escritório no Brasil, a gente consegue garantir os mesmos direitos. Por exemplo, assim, ó, se você pegar, né, uma companhia que seja muito local, geralmente aquelas de baixo custo, que são locais ali dos Estados Unidos, locais na Europa, que não fazem voos para o Brasil, elas não vão ter representação aqui, né? Então, se você tiver algum problema, se a tua bagagem for extraviada numa companhia dessa, lá numa viagem, né, lá fora, fica bem complicado, né? Porque, assim, não é que você não possa correr atrás, você pode, só que se torna muito custoso. Porque aí você tem que fazer, assim, uso de alguns institutos no direito, né? Que funciona da seguinte forma, basicamente, né? É o que a gente chama de carta precatória. Você entra com uma ação, aí o tribunal daqui manda uma carta pro tribunal de lá, aí esse tribunal de lá vai avisar essa empresa que vai responder e aí vai ficar nisso, sabe? Então acaba que, obviamente, isso tem um custo, se torna muito caro e acaba não compensando a demora e tudo, né? Porém, se de fato essa empresa tem representação, tem CNPJ no Brasil, isso você pode conferir dando um Google, ou até o próprio ChatGPT, se você perguntar, ele vai te dizer, fica muito mais fácil, porque aí sim você vai ingressar com a ação aqui, o judiciário daqui já vai diretamente notificar, né, vai fazer a citação, a intimação dessa empresa, e aí você vai fazer o processo judicial ali tranquilamente, como se fosse contra a Gol, como se fosse contra a Azul, não tem nenhum tipo de problema assim nesse sentido, é bem tranquilo. Sim. E, Igor, quando a gente tem essas situações de voo atrasado, cancelado, o que a companhia aérea tem a obrigação de nos oferecer ali, né, nesse tipo de situação, que acredito que normalmente não é oferecido? A resolução 400 da ANAC, ela estabelece alguns direitos ali, de acordo com o tempo de atraso que esse voo tá tendo, né? Tanto por questões de cancelamento, como por overbooking, ou pelo atraso propriamente dito. Então, se esse atraso ali ele chegou em 1 hora, pelo menos, ela tem que te dar facilidades de comunicação, né? Em outros tempos, a gente falaria ali de um telefone para você fazer uma ligação e tal. Hoje em dia, obviamente, está falando ali de um Wi-Fi, né? Principalmente, para você poder se comunicar, para você poder avisar, para você, enfim, né? Ter o mínimo de conforto enquanto você aguarda aquele voo sair. A partir de 2 horas, você já começa a ter direito a uma alimentação compatível
com o horário. Então, se é meio-dia, né, não pode querer te dar um bolinho ali com um suco, né? Almoço. Tem que realmente dar um almoço, né? Te dá, ou ela te proporciona essa alimentação, ou ela te proporciona um dinheiro para você conseguir se alimentar, ou até mesmo, né, as companhias têm algumas parcerias no aeroporto, então às vezes ela te dá uns voucherzinhos, vale R$50, vale R$100, aí você vai num restaurante que ela indica, e aí se alimenta lá de acordo com aquele valor. A grande questão é que muitas vezes esse valor ele é insuficiente, né? A gente sabe que no aeroporto uma coxinha é muito caro, R$15, né? Então, às vezes, ela te dá lá R$30 para você almoçar, você não vai conseguir, você vai passar fome, né? Então, a minha orientação sempre é, come o que você precisar e guarda a notinha fiscal, né? Se eles não te derem nenhuma alimentação ou te derem uma alimentação parcial, depois no processo a gente corre atrás dessa restituição. E o último direito, assim, né, que você tem nessa situação é que a partir de 4 horas, se você não tiver na sua cidade de residência, né, então você tem direito também a uma hospedagem e você tem que ter esse transporte de ida e volta do aeroporto para a hospedagem que eles vão te fornecer e depois no dia seguinte, por exemplo, para você poder retornar para o aeroporto também. Você não é obrigado a pagar esse teu deslocamento. Aí, obviamente, se você estiver na sua cidade de residência, você não vai ficar numa hospedagem, mas você vai ter que retornar para sua casa. Aí eles vão pagar esse Uber, né? Enfim, esse aplicativo para poder te levar e te buscar também no dia seguinte e você realizar o seu voo. Então, basicamente, esses são os direitos, mas, né, é importante sempre ressaltar o quê? Mesmo que a companhia te forneça tudo isso, o seu direito a processar a empresa, ela permanece. Isso que ela faz não é uma questão assim, a companhia foi bonzinha, nossa, eles me deram um hotel, nossa, eles me deram... Não, eles estão fazendo o que está em lei, né? É o que é para ser feito. Mas ainda assim você pode estar prejudicada. Se eu, né, por exemplo, eu viajei ontem, né, para poder estar aqui com vocês hoje. Então, se o meu voo tivesse sido cancelado e eu, por exemplo, não conseguisse chegar, ia adiantar me dar hotel? Eu ia continuar prejudicado. A gente marcou um compromisso e eu perdi. Como que vai fazer? Eu não vou conseguir participar do meu compromisso? Então, é o seu tempo de vida que você está perdendo muitas vezes. E a gente eu já cheguei assim a encontrar atrasos de 48 horas, de 3 dias depois somente que botou a pessoa para poder ir para o destino final dela. E às vezes a pessoa tá indo para a Europa, tá indo para um destino, né, turístico, e aí ela perde hospedagem, ela paga caríssimo na hospedagem. Então, tudo isso são coisas que a gente contabiliza e no processo judicial a gente vai correr atrás, vai restituir, entendeu? Igor, eu não... A gente desculpa cheio de dúvida. cheio de dúvida. Deixa eu anotar uma mentoria aqui. Mentoria. Igor, eu não sei, é porque eu também acho que tem tempo que eu não viajo, né? Mas eu quase não vejo mais notícia na televisão do pessoal dormindo muito no aeroporto. Você acredita que é até por esse trabalho que você faz, né? Enfim, que tem sido mais divulgado hoje? Porque, por exemplo, a gente não conhecia. Eu acredito que não é só o teu trabalho ali como advogado, mas também como influenciador ali na internet, você mostrando, né, tudo que você faz. Ou ainda tem muito e eles, sei lá, estão mascarando, a gente que não vê mais. Olha, a informação hoje, por ser mais, assim, difundida pela internet, pelas redes sociais, ajuda, né? A pessoa fica mais consciente do que ela tem que pedir, do que não tem, do que tem que fazer, né? Porém, acontece bastante ainda, tá? Inclusive, assim, vou falar de novo da American Airlines, nada contra, né? Mas porque tá na mídia aí recente e é muito comum lá nos Estados Unidos eles não darem hotel, né? É muito comum, tem muitos clientes. Inclusive, militares também, que são clientes meus, eu tenho muitos clientes militares que estão lá e acabam dormindo lá no aeroporto de Miami, assim, ó, eu já perdi as contas de quantas vezes. Eu vou em Miami nesse ano aí, mais pra frente, tô até preocupado em não ter que dormir lá pelo chão. Já leva um travesseiro. Mas é importante nesse tipo de situação, se acontecer com você, né, não tem jeito, não me deram nada e eu não tenho onde ficar, não tenho um hotel. Vai lá e filma isso. Filma a galera no chão, a galera dormindo nos bancos, né? Se tiver em companhia, pede pra pessoa tirar foto sua lá, filmar você dormindo lá também. Porque tudo isso ajuda muito, né? Hoje o processo, por ser eletrônico, né? Por ser virtual, você consegue trazer aos autos do processo esse tipo de prova. Então, vídeos a gente utiliza, fotos a gente utiliza, áudios, né? Que a pessoa às vezes grava ou fala no WhatsApp. Tudo isso a gente consegue colocar no processo e demonstrar. E é óbvio que uma coisa é você dizer, olha, não me deram hotel e eu dormi no chão. Outra coisa é você ter um vídeo mostrando várias pessoas, né, no chão ali. Então, isso tem um impacto maior no processo. Então, o celular, a câmera, ela é uma arma do consumidor hoje em dia, né? Então, você registrar tudo é a melhor coisa que você pode fazer sempre. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso.
A gente que está saindo lesado precisa provocar isso da companhia aérea ou eles mesmos já trazem esse recurso para a gente? Ou a gente, de fato, precisa solicitar? Então, quando você está no aeroporto, se lá atrasou o seu voo e tal, a companhia ela já tem que vir com você e te conceder. Mas a gente sabe que na prática não é o que acontece. Se você não for atrás lá e solicitar, muitas vezes acaba ficando por isso mesmo, né? Mas foi o que eu falei também. Às vezes você não consegue informação. Às vezes, para você conseguir, você tá às vezes na frente do portão de embarque. Você tem que sair, desembarcar, ir lá no check-in para poder pegar um voucher de alimentação, para poder pegar uma declaração de contingência, né? Que é um documento que atesta o problema que deu no seu voo, se foi por motivo de manutenção, se foi por falta de tripulação, se foi uma condição meteorológica. Então, essa carta de contingência, declaração de contingência, é um documento importante, porém não imprescindível para entrar com a ação. Se você não tiver, tem outras formas de provar o prejuízo. Então, muitas vezes, você tem que sair da hora do embarque para poder ir lá pegar. Aí, às vezes, tá de madrugada, não tem mais ninguém no guichê. Você tá com um filho, tá com um idoso, aí tem que andar pra caramba. Então, assim, o consumidor ele tem que ir atrás até um certo ponto, né? Mas eu costumo dizer que, assim, não se estressa com isso. Ah, não tem ninguém, não me deram? Vai lá, come o que tem que comer, guarda a nota fiscal, entendeu? Ah, não dá pra pegar a declaração de contingência? Beleza, mas lá no painel do aeroporto, tá lá dizendo que o voo tá atrasado, que o voo tá cancelado. Tira uma foto, entendeu? Guarda seu cartão de embarque velho, depois eles vão te dar um novo, aí você consegue utilizar. Ó, eu ia sair às 5, agora eu vou sair às 10 da manhã do dia seguinte. Então, automaticamente você entende que teve um problema aqui. Sim. Então, tem várias ferramentas que o escritório usa para poder conseguir comprovar o prejuízo, né? Então, o fato da gente estar nichado ali naquele tipo de situação te faz conhecer muitas ferramentas que você consegue utilizar para comprovar o direito do consumidor, assim, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Poxa, bem interessante. E caso, assim, de bagagem, né? E nunca aconteceu comigo, mas acho que deve ser um desespero, né? Pô, você chegou em Miami e não tem o look, né? Pra poder usar as roupas, né? Enfim, como é que funciona, né? Quando a bagagem é extraviada, ou às vezes... Já aconteceu comigo da mala ter chegado quebrada, por exemplo. Qual é o meu direito, né? Nesse sentido, do passageiro, de quando acontece esse tipo de coisa com a bagagem? A bagagem, o mais comum é a questão do dano de bagagem, né, e do extravio de bagagem, que é quando eles perdem a sua mala. Você comentou essa questão de, cheguei em Miami lá e não tem o meu look, né? O que você vai ter que fazer? Você chegou no aeroporto, em qualquer aeroporto do mundo, minha mala tá quebrada ou minha mala foi perdida, ela não tá lá aparecendo para mim. Você vai ter que procurar um comissário sem sair daquela área ali segura, né, do desembarque, onde ficam as esteiras. Você não pode sair daquilo ali sem pegar uma comprovação do ocorrido, porque é como se acabasse a responsabilidade, né, o nexo. Porque, vamos dizer, né, quebrei minha mala. Você saiu de lá daquela área segura. Daqui a pouco você volta lá no check-in para poder reclamar disso. Pô, quem garante que você não quebrou isso no meio do caminho, que você não foi em casa, que não foi o taxista, entendeu? Então, chegou ali, desceu, pegou a mala, tá quebrada, ou desceu, não viu a sua mala, procura ali dentro daquela área um comissário, procura um balcão da companhia aérea e você vai fazer um documento chamado RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem. Esse documento, ele basicamente vai atestar o que aconteceu com os seus pertences. Se a sua mala estiver quebrada, vai estar lá dizendo: mala de fibra azul, dano aqui, ali, assim, assado, vai estar identificando o que aconteceu. Ou, mala vinho de tecido extraviada, não foi encontrada. Aí aquele documento é o documento que você dá a entrada para a companhia lançar no sistema dela que, opa, eu perdi essa mala, eu preciso encontrar essa mala. E aí eles começam a procurar esse item. Ou foi quebrada essa mala. E aí, o que dá para fazer? Dá para consertar? Dá para te dar uma mala nova? Ou vou te dar umas milhas? Vou te dar uns voucherzinho aqui de R$200? Eles vão te oferecer esse tipo de coisa. Mas eu já adianto, não é alguma coisa que faz sentido você aceitar. Por quê? Porque uma indenização judicial, quando a gente entra com a ação, é muito mais vantajoso do que esse tipo de coisinha que eles te dão. 10 mil milhas, 20 mil milhas, R$300, $100. Você consegue muito mais numa indenização judicial. Sim. Então, a minha orientação sempre faça o RIB, faça esse registro, mas não aceite essas migalhas que eles te dão. Porque eles fazem isso justamente para que você se sinta ali compensada
e você assina um documento que você diz assim, ó, dou plena e total quitação pelo ocorrido e tal. Não, a senhora tem que assinar aqui para poder resolver. Aí você vai lá, assina, entendeu? E aí depois, o que muitas vezes acontece? O juiz pode entender que você já fez um acordo com a empresa. Sim. E você já deu aquela plena quitação. E aí acaba que o seu processo às vezes fica prejudicado. Sim. Então é fazer o RIB, registrar, quebrou a mala e tal, faz um vídeo, mostra lá na frente da esteira ali, mostrando que ela tá quebrada, tô aqui, voo tal, aeroporto tal, aconteceu isso. É a minha orientação sempre pra esse tipo de coisa. E no caso ali que você, né, de Miami, perdeu a minha mala, tô aqui na viagem agora, o que eu vou fazer? Não tenho roupa. Beleza, vai pras compras, entendeu? Sim. Vai pro shopping, né? Deixa o marido lá no banquinho dele lá e vai atrás lá do que você quer. Biquíni e tal. Itens, assim, emergenciais e essenciais, né? Sim. Você não pode... Pode aloprar, né? Vamos na disciplina. Não dá pra, tô em Miami, vou comprar um casacão aqui de pele. Não, aí não. Mas assim, tô em Miami, eu preciso de biquíni, preciso de material de higiene, né? Pasta, escova, chinelo, uma roupa e tal. Você compra, guarda essa nota fiscal, depois no processo a gente entra e pede a restituição daquele valor. Interessante, legal. Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aqui, eu estava pensando, né? O nosso podcast, ele é muito voltado para mulheres. E a gente sabe que muitas vezes a gente sofre muitas questões com relação a assédio, né? A alguns comportamentos bem desagradáveis. Caso isso aconteça, né? Num voo, por exemplo, além da gente entrar com as medidas legais com relação à pessoa, a gente também consegue fazer isso contra a companhia aérea? Não sei se não fiscalizar. O que acontece? Numa situação dessa, né? A minha orientação, obviamente, é você comunicar isso à comissária, né? Ou ao comissário. Se possível, você sair ali daquela situação na hora, né? Às vezes a pessoa pode estar num assento mais no canto, né? E tá meio amedrontada ali. Tenta sair daquilo ali e comunicar o que está acontecendo, pedir para trocar de lugar e tal. E aí é interessante você pedir algum tipo de registro, né? Dessa situação, onde você abrir uma reclamação, principalmente quando você pousar em solo firme, para você poder ter alguma coisa ali mais concreta, para você poder, por exemplo, abrir um boletim de ocorrência, fazer uma comunicação formal, né? Eu entendo que a companhia aérea, ela, num primeiro momento, não seria responsabilizada. Sim. Porém, se ela se omitir disso, dessa tua comunicação, dessa tua situação, e não te ajudar, não te trocar de lugar, não, às vezes, dependendo do caso, né, e do que está acontecendo, expulsar essa pessoa, né, chamar a Polícia Federal ali e realmente encaminhar essa pessoa para os órgãos competentes, se ela de fato for omissa, eu entendo que pela omissão ela vai sim ser também demandada judicialmente e vai ter que responder por esse tipo de omissão. Agora, se ela tomar as medidas cabíveis, se ela te auxiliar, se ela disponibilizar um suporte, um apoio, né, levar para a autoridade, fazer esse registro na própria... assim, né, toda a aeronave ela tem ali como se fosse um diário de bordo, né? Então, eles podem colocar essa informação de um ocorrido que acontece desse sentido. E aí você pode utilizar esse documento num eventual processo ali, seja civil ou seja até penal mesmo, né? Se for de fato um crime. Então, se ela fizer essa parte dela, ok, ela não vai ser responsabilizada. Agora, se ela se omitir, aí sim ela vai ser demandada também, igualmente. Sim. E que legal saber disso, né? Porque eu não fazia ideia que eu poderia recorrer a esse registro. Sim. Né? Porque tem muitas mulheres que viajam sozinhas, né? Sim, então... e hoje em dia, por a gente falar tanto de viagem nas redes sociais, existe um movimento muito grande de mulheres viajando sozinhas e que muitas vezes acabam passando por esse tipo de situação. Então a gente tem que saber o que fazer, né? Interessante. Legal. E eu tava pensando na questão que você falou até da Ingrid Guimarães, eu assisti o vídeo dela todinho. E eu não consegui nem entender por que estavam querendo tirar a mulher do lugar dela e botar para outro. Isso é uma coisa que acontece comumente, né? Tipo, eu não entendi se ela estava numa área mais executiva, né? Queriam botar ela para uma outra área que não fosse executiva. Tu poderia falar um pouco melhor sobre isso? Que acho que é uma coisa que tá bem em altas, que todo mundo ficou meio sem entender o que realmente aconteceu com ela. O que acontece? Ali no voo internacional, ele tem ali a econômica, né? Sim. Aí tem a Premium Economy, que é uma intermediáriazinha, e tem a Business, que é a executiva, né? E depois tem a primeira classe ainda, que é a First Class. Então são 4 formas de você viajar, na verdade, né? Mas o mais usual é ter a econômica, a Premium Economy e a executiva.
Então a Ingrid Guimarães, ela estava na Premium Economy. Ela estava numa coisa intermediária, numa classe intermediária. E aí tinha uma outra passageira que estava na Business, que estava na Executiva, e parece que teve um problema no assento dessa pessoa. Só que os demais assentos da Executiva estavam cheios. Não tinha um local para poder realocá-la lá. E aí a empresa, ao invés de dar o suporte para essa passageira e colocá-la, por exemplo, num outro voo, ou verificar se ali naquela própria Executiva havia algum voluntário que não quisesse viajar naquele, viajasse no próximo, né? E aí, claro, a empresa ia dar hotel, ia dar alimentação, até essa pessoa pegar o próximo voo. Ela simplesmente já desceu para a Premium Economy e, né, por alguns motivos, ou não sei, N motivos, a gente realmente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas a Ingrid até comentou que suspeita porque ela era mulher, porque estava sozinha e tal, né? É o que ela falou no vídeo. Eles decidiram ali, sorteadamente, vamos dizer assim, convidar a Ingrid a sair daquele local para que essa outra pessoa que estava com esse assento quebrado entrasse no lugar da Ingrid. E aí a Ingrid ia ser rebaixada pra Premium Economy. Então é dança das cadeiras. Tira um daqui e joga pra lá. E assim vai, né? E aí assim, né? As duas passageiras, na verdade, foram prejudicadas, né? Tanto essa pessoa que sofreu um downgrade, né? Que a gente fala, que é esse rebaixamento da Executiva pra Premium Economy, como a Ingrid saiu da Premium Economy pra Econômica também. Que não tinha nada a ver com a história. Que não tinha nada a ver com a história, exatamente, né? Eu entendo que, assim, a empresa poderia perguntar se alguém ali estava disposto, oferecer, por exemplo, vantagens, oferecer compensações, né? Isso até é previsto no Código de Defesa do Consumidor, para poder resolver a situação. E aí, se ninguém quisesse mesmo, né? Ela teria que simplesmente, assim, a passageira que de fato foi a impactada, que estava com aquela cadeira quebrada, ela teria que de fato esperar um outro voo, mas não você nunca forçar alguém, expulsar alguém do avião daquela forma é de fato um absurdo, né? Então as duas poderiam ingressar com essa ação judicial. Tanto a Ingrid como a outra moça. Inclusive a gente fez alguns processos já sobre essa questão de downgrade e são processos que costumam dar muito certo desde que você de fato tenha conhecimento para poder fazer isso. Porque qual que é a grande ideia, né? Uma business, por exemplo, uma cabine de business, ela muitas vezes tem um valor ali de 10 vezes mais do que uma econômica. Nossa. Então, se você consegue no processo judicial, e aí você tem várias ferramentas para conseguir fazer isso, demonstrar essa diferença de preço, né? Você consegue, por exemplo, fazer uma restituição material, receber a diferença dessas passagens e mais um dano moral também por isso. Porque quando você vai voar de business, você tem, assim, uma expectativa muito grande, né? Eu fiz a minha primeira viagem, assim, em executiva recentemente. E realmente, assim, você fica muito animado, porque é uma coisa muito diferente e muito fora da nossa realidade, né? Ao menos a minha era. E aí você fica naquela, né? Pô... Vou beber champanhe. Vai deitar a cama, tu vai dormir. Vou ganhar kit. Tu vai ganhar kitzinho, né? E necessário, aquele negócio todo. E aí você chegar lá na hora e descobrir que não vai, né? Realmente é um impacto assim, você fica muito chateado, né? Então, assim, foi mais ou menos por aí que aconteceu, né? Foi uma situação lamentável, realmente. Caramba. E, Igor, fala aí para as nossas seguidoras como elas podem contratar os teus serviços, né? Quais são os tipos de serviço que você oferece, né? Não sei se você tem serviço também para essa questão de milhagem aérea ou parceria com outras pessoas, mas conta aí pra gente como a gente pode acessar os teus serviços. Show. Então, basicamente no nosso escritório, como eu falei, ele tem ali uma abrangência nacional, né? A gente atua em quase todos os estados aí. A nossa especialidade, né? Eu acabei me especializando em duas áreas, né? O direito do passageiro aéreo, que é isso que a gente está falando aqui hoje. E aí dentro disso entra todas essas questões relacionadas com companhia aérea, com programas de milhagem, né? Então, às vezes a pessoa tem algum problema com a conta dela, às vezes contas são bloqueadas indevidamente nas milhas, ela usa para emitir para alguém e a empresa derruba essa passagem, cancela de maneira unilateral, né? Acreditando que se trata de alguma coisa fraudulenta. Então, tem vários problemas dentro das milhas que a gente resolve também, por a gente ter esse conhecimento, né, na área. Questões de direito do consumidor de maneira geral, a gente costuma fazer também. Então, a pessoa, problema de bancário, problema ali de como eu falei, de concessionária, né, de energia, de telefonia, a gente acaba fazendo porque está dentro do direito do consumidor, como eu falei. E eu também me especializei em direito previdenciário militar, né? Que aí eu fiz a pós-graduação também nessa área, em previdenciário militar, e eu, como disse, trabalhei 4 anos no jurídico dentro do Exército, né? Nos meus últimos anos de Exército.
Então eu trabalhava defendendo a União e agora eu trabalho do lado de cá, né? Acusando, fazendo o outro lado da moeda, né? Mas aí o nosso, né, a nossa forma de contratação, todo o nosso procedimento ele acontece de maneira virtual, né? A gente tem lá o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem pra gente lá, tem a nossa equipe também do nosso atendimento, né? Se a pessoa, às vezes, tem necessidade de explicar alguma coisa mais complicada, a gente grava ali marca ali uma chamada, né? Uma chamada de vídeo, conversa, explica como são as coisas. Então, basicamente, a contratação faz por meio disso. A questão de assinatura de procuração, essas coisas, é tudo de maneira virtual também. Né? O processo, assim, não precisa de muitas coisas para poder ingressar. Basicamente, a pessoa vai assinar ali a procuração de maneira virtual, ela vai mandar ali um documento com foto, comprovante de residência e os documentos do voo. Sim. E, basicamente, é isso, né? E eu até gosto sempre de deixar claro nesse tipo de conversa, né? Porque o brasileiro, de maneira geral, ele tem muito receio da justiça, né? Eu entendo que dentro da advocacia, da justiça de maneira geral, ele é um meio pouco, assim, convidativo às pessoas, né? Então, só que, na verdade, eu gosto de pregar uma advocacia, assim, muito simples, muito, assim, de realmente tá todo mundo no pé de igualdade, de conversar, né? O pessoal fica muito assim, doutor, eu não sou, assim, esse tipo de pessoa, não tenho esse tipo de assim, né, de, sei lá, ficar assim, né, nesse pedestal. Então, a justiça é bem tranquila de entrar na ação, não tem risco de você, por exemplo, perder e ter que pagar uma multa, ou, nossa, mas eu vou perder e vou ter que pagar sei lá o quê. As pessoas têm muito esse receio. E, na verdade, não é assim. Você ganhando, beleza, né, o escritório vai tirar a porcentagem ali dos honorários, sim. Mas se você perder, o escritório não vai te cobrar nada, assim como você não tem que pagar nenhum tipo de multa, né, para a companhia aérea, por exemplo. Então é muito acessível, realmente, muito tranquilo. As pessoas podem ficar bem despreocupadas em relação a isso. Assim. Ah, que legal. E é muito legal você trazer esse assunto aqui, né, esse acesso. E eu queria que você desse um recado aqui para as nossas seguidoras, né? Se você pudesse dar um único conselho para quem vai viajar de avião, qual seria esse conselho? Sei que você deu vários aqui, mas um conselho assim certeiro, se você puder dar aqui na nossa câmera do recado, para as nossas seguidoras aqui já ficarem ligadas. Tá. Vou dar um super conselho, então. O conselho é que, primeiro, vocês sigam a minha rede social e aprendam os seus direitos antes de vocês viajarem. Inclusive, eu vou deixar aqui um super benefício aqui pra galera que assistir ao podcast. Adoro. Vocês podem entrar em contato lá no nosso WhatsApp, que eu tenho uma cartilha com todos os direitos do passageiro. E eu vou estar disponibilizando. Disponibiliza pra gente também, amigo. Tá, eu vou estar disponibilizando para vocês que quiserem. E aí lá vocês podem levar junto com vocês na viagem. Se você tiver qualquer tipo de problema, vai estar escrito lá o que você tem que fazer, com todas essas dicas que eu dei aqui, né? Então, leve a cartilha, faça o seu check-in de maneira antecipada, evite chegar na hora lá no aeroporto para poder fazer esse check-in, porque isso pode acabar dando problema, né? Se você for fazer uma viagem internacional, filme a sua arrumação de mala, isso é importante, para poder evitar problemas. Pessoas, às vezes, mal intencionadas colocam coisas na nossa mala, a gente viu o caso das brasileiras, né? Então é legal você filmar e fazer, né, esse registro também. E aproveite a sua viagem, né? Se tiver algum tipo de problema, sempre lembre de registrar tudo, faça todos os registros possíveis, tire foto, filme e aproveite ali com tranquilidade que vai dar tudo certo e você vai adorar. Qualquer viagem é sempre muito enriquecedor para a nossa cultura e faz muito bem pra gente. Igor, obrigada por ter vindo de tão longe, né? Obrigada mesmo pela tua participação. Tenho certeza que trouxe muito discernimento aqui pra mim, pra Luísa e também pra todo mundo que tá assistindo a gente. Então segue ele, gente. Vamos deixar o arroba aqui embaixo. Compartilhem, né, esse vídeo também, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Igor, a gente quer agradecer você. E pega ali pra mim, Carol. A gente quer agradecer você pela participação, por agregar bastante aqui no nosso podcast, trazer informação para as mulheres, porque esse é o nosso maior objetivo, né? A gente conseguir levar informação que muitas vezes a gente acaba não tendo acesso, né? Tendo desconhecimento. E, como diria no Exército, para materializar este momento... Pô, meu sonho era receber isso aqui em alguma coisa no Exército. Para materializar este momento, vamos te dar uma lembrança para você lembrar sempre desse dia. Com muito carinho. A gente sabe que essa galera aí, militar / empreendedor, adora um café. A gente não vive sem um café, né? Então, é pra você também tomar o seu cafezinho. Você gosta de lembrar da gente. Pode?
Você lembrar da gente lá no seu escritório. Bem legal. Obrigado, gente. Adorei. Muito Imagina. bom. Gente, curte, comente, compartilha. A gente vai deixar o @ dele aqui embaixo também. E se for viajar, acontecer qualquer problema, algum BO, Igor Napoleão. Pode entrar em contato com ele que ele vai te ajudar. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.